Olá, amigos. Aqui estamos nós de novo, quarta-feira, pontualmente 18h30. Vamos começar mais um Era Uma Vez, nosso cantinho de histórias para adultos, né? Como sempre digo, temos uma quantidade enorme de gente contando história para criança na internet, mas pouca gente contando história para adulto. E a nossa ideia é fazer isso. E fazer isso através da gastronomia, fazer isso através da culinária e da riquíssima história que elas têm. Por favor, amigos, usem aqui o aviãozinho aqui embaixo, meu dedão, e convidem mais gente para entrar aqui. Oi, Serginho, como vamos? Rogério, como vai? Cacá, pessoal entrando, bem-vindos ao Era Uma Vez dessa semana, a sua 7ª edição, com a nossa audiência crescendo. Estou muito feliz com isso. Convidem, por favor, os vossos amigos para que a gente possa, em um minutinho, começar as nossas histórias da gastronomia. Bem-vindo, temos um visitante de Uberlândia, Carlinhos dos Pães, grande padeiro de Monte Verde, bem-vindo, um prazer tê-los aqui conosco. Então, acho que podemos começar. Hoje nós vamos falar, por pedido de vocês, de comidas árabes, que eu resolvi chamar de comidas das Arábias. Vamos ver isso. Para a gente entender o que é comida árabe, Tiago, bem-vindo. Para a gente entender o que é comida árabe, primeiro a gente precisa entender o que é árabe. Genericamente, árabe é aquele povo ou aquele país que tem como língua o árabe. Se a gente quiser entender, o mundo árabe hoje está dividido em Magreb e Masharek. Vamos explicar o que é isso. Magreb é o poente, é o ocidente, é ali o norte da África. Ali nós temos o Marrocos, a Argélia, a Tunísia, a Líbia, né? Agora, o Masharek. Ô Zé, bem-vindo, Zé. O Masharek, nós temos a Península Arábica toda, onde tem a Arábia Saudita, os Emirados, o Iêmen, Omã, Kuwait, né? E a parte do Levante, que é a menor parte, mas a mais encrencada, aonde sempre, Dalu, bem-vinda, beijo para você. A parte do Levante, a menorzinha, com menos área, com menos gente e com maior número de encrenca. Ali dentro está a Síria, Jordânia, Israel, Palestina, Líbano, Chipre. Isso é o que a gente chama de mundo árabe. Dentro desse mundo árabe a gente ainda tem o Egito e o Iraque, né? E a gente costuma incluir a Turquia. Agora tem que ficar claro o seguinte: Iraque, Irã e Turquia não são países árabes, né? Eles não falam árabe e, portanto, não podem ser considerados países árabes. Camila, bem-vinda! Como vão as coisas em Londres? Os outros, sim, são países que têm a língua árabe e são considerados árabes. Para nós aqui no Brasil, nós temos uma curiosidade. Praticamente todos esses países mandaram imigrantes para o Brasil. Alguns, muitos, como o Líbano, como a Síria, né? O Egito. E, com exceção do Egito, todo esse pessoal vinha com passaporte turco, porque aquilo era o Império Turco. Até 1925, toda essa área era Império Turco. E nós aqui no Brasil chamávamos qualquer árabe de turco. A minha avó, que veio da Palestina, atual Israel, entrou no Brasil com passaporte turco. Ela era turca, portanto, né? E ficou o hábito de tudo ser turco aqui. Se tudo era turco, por que a comida foi chamada de árabe? Nós vamos entender já já.
Agora vamos entender como foi a reação desta região com o resto do mundo. Nós tivemos dois grandes momentos. O primeiro foi a invasão moura do sul da Europa, basicamente a Península Ibérica e o sul da Itália, que foi de 711 a 1490, foram quase 700 anos, um pouco mais que 700 anos, na verdade. Milton, bem-vindo. Tiago, bem-vindo. Com Maomé criando uma religião que uniu todos os povos árabes, eles se sentiram fortes o suficiente para tentar um passo maior. Então os mouros dominaram toda essa região do Masharek, do Maghreb, e atravessaram o Mediterrâneo e invadiram parte da Espanha, Portugal e o sul da Itália. Criaram uma série de reinados lá, ou talvez o mais famoso de todos eles, Al-Andalus, né? O que aconteceu nessa invasão? Essa invasão, se tem algo que a gente pode chamar de fusão, aconteceu aqui. Essa invasão levou para a Europa a berinjela, levou para a Europa o açúcar, levou para a Europa o limão, levou para a Europa uma série de coisas que gravitavam nos países árabes, muitas delas vindas da Ásia. Nós tínhamos a Rota da Seda, e pela Rota da Seda, e posteriormente pelas invasões de Kublai Khan, uma quantidade enorme de ingredientes entrou nos países árabes e, por sua vez, foram levados para a Europa por essa invasão moura. E nós tivemos um segundo momento, que foi o Império Otomano, o Império Turco, do qual já falamos. Esse foi de mais ou menos 1299, 1300 até 1923. Era um império gigantesco. Infelizmente, nós aqui na escola, no Brasil... Su, bem-vinda. Lourdinha, bem-vindos. Um prazer tê-los conosco aqui. A gente estuda muito pouco o Império Otomano na escola no Brasil. Foi um império gigantesco, um dos maiores impérios da história humana, um dos que durou mais tempo, se não o que durou mais tempo, de uma riqueza inconcebível, de um poder militar inconcebível, né? E que acabou sendo derrotado por uma má escolha que fez na Primeira Guerra Mundial, ao se aliar com a Alemanha e perder a guerra. Vou fazer um parênteses, convidar todos os amigos a usar o aviãozinho aqui embaixo para convidar mais amigos para entrar. Mas o fato é que o Império Otomano, ele não leva apenas ingredientes, ele leva as receitas, principalmente para os países dos Balcãs. E é por isso que aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente acha que comida armênia e comida árabe são a mesma coisa. Por quê? Porque o Império Turco levou essas receitas e espalhou isso pelo mundo. É por causa do Império Otomano que, por exemplo, o falafel vai entrar no norte da África, vai andar para a África e vai desandar numa série de outras receitas, como, por exemplo, o nosso vatapá, que é um legítimo descendente do falafel árabe. Alina, bem-vinda, um prazer. O Império Otomano, inclusive, ele foi barrado de crescer mais do que cresceu em dois momentos. Primeiro, na Batalha Naval de Lepanto, no Mar da Grécia, em que as forças europeias derrotaram os turcos, mas aí eles voltaram, isso foi em 1570 e pouco, e em 1683 foi a grande derrota, onde os turcos se prepararam para invadir a sede do Império Austro-Húngaro, Viena.
cercaram Viena, cercaram totalmente Viena, fizeram um cerco, Viena passou uma fome miserável e foi salva pela cavalaria polaca, né? Que tem ela era conhecida como Divina Cavalaria, e tem um momento belíssimo da cavalaria polaca, tempos depois, na Segunda Guerra Mundial, que a gente tem o que se chamou a última carga de cavalaria. A cavalaria polaca investindo contra os tanques alemães que massacram a cavalaria e acabam com ela. Mas salvaram Viena. Essa batalha de Viena, inclusive gastronomicamente, ela é muito importante. Primeiro, ao a cavalaria polaca salvar Viena, um padeiro vienense quis criar uma homenagem ao general polonês, ao rei polaco. E ele criou um pãozinho redondo com um furo no meio, como se fosse um estribo, né, que em alemão é Bügel, e chamou isso de bagel. Era um pão que tinha uma peculiaridade, ele primeiro era cozido e depois assado, né? E isso é o bagel que a gente conhece. E vejam vocês, o cerco de Viena gerou um segundo momento também na área de panificação. A dado momento do cerco, os turcos tentaram cavar túneis para entrar em Viena escondido pelos túneis. Eles se esqueceram que os padeiros tinham que trabalhar de madrugada e ouvir o barulho da escavação, denunciaram, o exército austríaco foi lá, explodiu os túneis, matou um monte de turco, e os padeiros, para celebrar essa vitória, pegaram um pãozinho austríaco chamado Kipferi e adaptaram ele com massa folhada e deram a forma a ele de meia-lua, como a bandeira turca, e chamaram ele de crescente ou croissant, né? Na verdade, no primeiro momento ele foi chamado de viennoise e depois de croissant, para celebrar essa intervenção dos padeiros na guerra contra a Turquia. A grande disseminadora do croissant, não precisamos dizer, foi Maria Antonieta, que era austríaca, casou-se com o rei da França, levou o croissant para a França, tem a frase famosa dela, porque eles não comem croissant, e da França ele se espalhou pelo mundo. Bom, entendemos então o que é o mundo árabe, entendemos como ingredientes e receitas chegaram à Europa e de lá se disseminaram pelo mundo, e a gente tem que entender também que na realidade existem 3 escolas de cozinha árabe. Uma primeira escola é chamada de escola persa, né? e que atingiu o state of the art lá pelo ano 1200, 1300. A culinária persa era espetacular, e foi essa, através dos Omíadas, que chegou, por exemplo, na Espanha. Depois ela teve uma fusão com aquilo que a gente conhece como culinária levantina, culinária árabe, né? E gerou essa nova culinária árabe, que é o que conhecemos hoje. E tem uma terceira escola, então, que é a escola turca, que passou meio que independente disso tudo, adotou receitas, como adotou receitas do mundo inteiro. A culinária turca, posso dizer para vocês, é com certeza... Giba, bem-vindo, um prazer te ver por aqui. A culinária turca é com certeza uma das mais ricas e variadas do mundo. Se tem uma culinária que efetivamente representa a dieta mediterrânea, é a turca. É algo espetacular, espetacular. Pronto, genericamente falamos de tudo, e agora eu tenho que começar a contar para vocês o que eu prometi contar, que era a história e as receitas mais interessantes da culinária árabe. Mas eu não posso fazer isso sem falar de alguns ingredientes. E vamos começar por um que é um dos
mais importantes ingredientes da culinária árabe, o grão de bico. Olha, a referência mais antiga que a gente tem do grão de bico é das ruínas de Burdur, na Turquia, e é estimado de ter 7.500 anos de idade, o que torna o grão de bico uma das safras mais antigas plantadas pelo homem. Foram achados e datados mais ou menos da mesma época grão de bico nas ruínas de Jericó, no Irão. Sabe-se por descrições que tinha grão de bico nos jardins da Babilônia. Homero, na Ilíada, fala do grão de bico quando ele compara as pontas das flechas de Menelau ao grão de bico. Por muito tempo, o grão de bico era considerado afrodisíaco. Imaginem vocês vão entender por que já, eu vou explicar já. Uma velha receita árabe dizia que tinha uma porção que os homens deviam tomar logo antes de ir para a cama, que era feita de cebolas em pó, mel, grão de bico esmagado e água. Fazia uma pasta, tomava e diz que a sua atuação era irrepreensível. Essa fama dele foi tão grande que Dodoneus, que foi um grande médico holandês, proibiu o uso de grão de bico para crianças e sacerdotes. Ele não deixava que crianças e sacerdotes usassem grão de bico por causa dessa fama. Na culinária egípcia, ele já era conhecido no Médio Império como Herbek, cara de falcão. Se vocês olharem o grão de bico, ele realmente tem uma carinha de falcão. E já se fazia algum tipo de pasta com ele que vai desandar no nosso rumo lá para frente. Platão e Sócrates fizeram referências ao grão de bico e tem uma coisa muito curiosa. Vocês já ouviram certamente falar de Cícero, o grande orador da história, talvez um dos maiores oradores. Mas, na verdade, o nome de Cícero era Marco Túlio. Cícero tinha um avô que tinha uma enorme verruga que tinha a forma de um grão de bico. E o nome do grão de bico em grego é Cícer Arientino. Então, todo mundo dizia que o avô do Marco Túlio era o Cícer. Marco Túlio ficou revoltado, adotou o sobrenome de Cícero e disse assim: esse nome um dia vai ser mais conhecido que o de César. E é por isso que todo mundo sabe quem foi Cícero e ninguém sabe quem foi Marco Túlio. E agora a questão dele ser ou não ser afrodisíaco. Então, na realidade, não existe comida afrodisíaca. Mas o que o grão de bico tem são quantidades muito grandes de serotonina ou de triptofano, que no nosso organismo vai produzir serotonina. E sim, ele é conhecido como o grão da felicidade. Então, esse é um primeiro ingrediente que a gente tem que ter na cabeça. Eu quero falar de um segundo ingrediente que é importantíssimo na culinária árabe, que é a berinjela. As primeiras referências à berinjela são de um almanaque de agricultura chinês do ano 500 a.C., chamado Tsimin Yashu, que faz menção ao plantio, à colheita. E é muito curioso porque nós temos um relato de viajantes gregos que visitaram Jerusalém na época do Império Grego ainda, né? No momento que Atenas era a capital do mundo, e eles diziam que Jerusalém cheirava berinjela frita, né? É mais ou menos como quando a gente desembarca no aeroporto de Salvador e vem aquele odor de dendê, né? O nome da berinjela, então, é uma confusão sem fim, mas sem fim. Na Índia, ela era conhecida como Vatigana.
Aí ela foi para a Pérsia, onde passou a ser conhecida como Badingana. E ela se espalhou por todo o mundo como Al-Badigan. Aqui tem uma curiosidade. Quando ela chegou no Levante e os árabes travaram o conhecimento da berinjela, a primeira reação não foi muito boa, não. Tem um árabe que fez uma declaração que ficou até gravada dizendo assim: esse negócio aqui parece um escorpião e o gosto dele é o gosto do rabo de um escorpião. Na invasão moura, como eu contei, ela chega na Espanha e é chamada de, como ela chamava de Al-Badigan, ela virou Albergínia e berenjena em espanhol. Agora, os europeus a princípio não gostaram da berinjela. Eles entendiam, e é verdade, que ela é parente da beladona, né, que é alucinógena, e era considerada mortal e artigo de bruxa. Por isso que, por exemplo, os nomes em italiano e grego, melanzana e melissana, ambos vêm do latim mala insana, que quer dizer maçã dos loucos. A verdade é que a berinjela tem um cultivo relativamente fácil, pode ser cultivado em qualquer canto, e se multiplicou pelo Oriente, pelo Sul da Europa, enfim, por todo o Mediterrâneo, com uma rapidez gigantesca. Pronto. Falamos dos dois principais ingredientes, agora podemos entrar, sim, nos pratos. Amigos, usem o foguetinho aqui, convide mais gente para entrar e desfrutar aqui do nosso Era Uma Vez. Aliás, depois eu vou contar uma história, vou lançar um novo programa para domingo, quero convidar vocês. Assim que terminar aqui a nossa live, eu vou postar no Insta uma lista de ingredientes para a gente fazer um brunch no domingo juntos. Então, domingo às 11 horas, vocês vão para a cozinha, levem o celular para a cozinha e nós vamos cozinhar juntos. Um brunchzinho, nós vamos fazer um prato e uma bebidinha com a lista de ingredientes que eu vou fornecer a vocês. A Liginha está dizendo que está caindo. Eu aqui não tenho sinal de que esteja caindo. Parece que está tudo em ordem. Em todo caso, vamos fazer isso. Eu publico a lista, vocês arrumam os ingredientes, são facinhos. E domingo, às 11 horas, a gente prepara juntos um brunch para vocês servirem aí. Eu servi aqui em casa. Pronto. Vamos falar do falafel. Falafel vem da palavra árabe falafil, que quer dizer grãozinho, bolinha, né? Ele foi criado aproximadamente há 1000 anos atrás, muito possivelmente no Egito, muito provavelmente em Alexandria e muito provavelmente por cristãos coptas que queriam uma opção não de carne para comer nos diversos períodos de abstinência que na época os cristãos tinham, né? A gente, aliás, acabou de passar por um deles, né? Que culminou com a Sexta-feira Santa. Mas fora isso, os coptas, por exemplo, eles não comiam carne todas as sextas. E a verdade é que a ideia, então, era criar algo, um bolinho que pudesse ser comido no lugar da carne nos períodos obrigatórios de abstinência. Do Egito ele se espalhou pelo mundo árabe e hoje a gente tem basicamente duas receitas diferentes. A egípcia, que é grão de bico, favas e muitos temperos, faz com que o recheio do falafel fique até esverdeado. A outra escola de fabricação de falafel é a escola iemenita, que usa a mesma massa, só que apenas com sal e pimenta, e ele fica
bem amarelinho e com um toquezinho de pimenta. Sim, o pessoal está dizendo aqui que fazem hambúrguer de grão de bico. O hambúrguer de grão de bico fica uma delícia. E aí tem uma coisa muito curiosa. Via Iêmen, o falafel entrou em Israel. E como eu contei para vocês, pelo Egito ele circulou na África, atingiu os outros países da África e acabou influenciando uma série de outras receitas que vão desandar, por exemplo, no nosso acarajé. O nosso acarajé é um bisneto do falafel. Mas os iemenitas levam o falafel para Israel, e em Israel o falafel não é uma mistura de grão de bico e favas, né? Por uma razão muito gozado. Antes eu tenho que contar para vocês da fava, porque a fava é outra que tem indícios do uso dela há mais de 6.000 anos. Né? O que os árabes chamam de ful, e fazem um prato delicioso chamado ful madamas. Em Roma, quando se faziam votações, se usava a fava escura para o não e a fava clara para o sim. O pessoal punha nas urnas e fazia a contagem. Daí nasce a expressão favas contadas, né? Que a gente usa e não sabe de onde vem. Bom, por que em Israel não se usa a fava? Existe uma doença chamada favismo. Na verdade, o nome científico dela é deficiência de G6PD. Ela é uma doença autoimune e ela afeta basicamente homens de origem mediterrânea, né? Homens que venham da área de Portugal, da Espanha e dos países que circundam o Mediterrâneo. Ela tem uma incidência em aproximadamente 7% da população de homens do mundo com essas características aqui. Por ser uma doença autoimune, muita gente tem ela, morre com ela e nem sabe que tinha. Mas ela tem alguns gatilhos. E um desses gatilhos é a fava. O consumo de fava faz com que ela acorde para determinados indivíduos. Os sintomas dela são muito parecidos com o pessoal que é alérgico a glúten, quer dizer, são irritações intestinais violentas. O fato é que por essa questão o uso de favas é baixíssimo em Israel e o falafel de Israel ele é feito só com grão de bico, na maioria dos casos com a receita iemenita, que aqui entre nós eu prefiro. Eu vou falar da receita para vocês. A receita do falafel, deixa eu achar aqui onde que eu pus. Oh meu Deus, tá aqui. Você vai usar 1,5 kg de grão de bico que coloca de molho, 1 kg de favas que vão de molho, 10 dentes de alho, 5 cebolas cortadinhas em 4, 6 pimentas dedo de moça sem as sementes picadinha, sal e páprica a gosto, uma meia xícara de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de fermento em pó, uma colherzinha de bicarbonato. Tudo isso vai para deixar o bolinho mais fluffy. Vai bater as favas e o grão de bico, né? Vai misturar o resto até dar a liga, deixa meia horinha na geladeira, faz os bolinhos com a mão ou com aquele aparelhinho de fazer falafel e pronto. Você vai ter o manjar dos deuses, o manjar dos deuses. Outro prato que a gente tem que falar, baba ganoush. Primeira coisa que eu quero contar para vocês, uma revelação chocante. O nome do prato não é baba ganoush, é mutabal.
Mutabal vem da palavra árabe tabala, que quer dizer adicionar, somar aroma. Depois eu passo as receitas, eu posto todas no Instagram, não se preocupe. E por que ele chama baba ganoush? Tem duas teorias para isso. Bom, primeiro, a gente sabe que o baba ganoush surgiu na área do Levante, deve ter surgido ou na Síria ou no Líbano. Seja onde for que ele surgiu, ele foi levado ao state of the art no Líbano. Isso não tem a menor dúvida. O melhor baba ganoush do mundo ainda é o do Líbano. Conta-se que existia um sacerdote na Síria que chamava Gosnaj e era conhecido pelos seus seguidores como Baba Gosnaj, ou seja, o papai Gosnaj. E ele fazia essa pasta de berinjela e servia para os seus seguidores. Então o Mutabal pegou o apelido de Baba Gosnaj ou Baba ganoush. A outra tese, essa vem do Líbano, é que Baba ganoush em árabe quer dizer queridinha do papai. E Baba, papai, ganoush é melindrado, adorado. Em tese, quando a moça ficava noiva, ia fazer aquela primeira refeição para a família do marido, o mutabal, ou baba ganoush, era o prato assim em que se decidia se a moça sabia cozinhar ou não. Ele é muito fácil de fazer realmente. Você vai pegar as berinjelas, não fura, não tem que furar, vai pôr diretamente sobre o fogo do fogão e deixa queimar, deixa a bichinha queimar sem dó. Quando ela estiver bem queimadinha, com muito cuidado, você vai pôr numa tábua, cortar longitudinalmente, com as costas da faca ou com uma colher, tirar o miolo da berinjela, colocar numa tigelinha. Não faz mal que venha um pouquinho de casca junto, isso vai dar o gostinho de defumado dela. E imediatamente você vai pingar um pouco de óleo. Isso vai ajudar a ela a manter o gosto. Aí você vai pegar alho picado, sal, pimenta do reino, misturar, suco de limão. Eu, por exemplo, adoro pôr muito suco de limão. E completar com um pouco de tahine. Vai misturar até dar aquele pontinho que a gente conhece do baba ganoush e está pronto. Ele é habitualmente decorado com sementes de romã e serve. Essa queimadinha na berinjela e levar uns pedacinhos da casquinha dá um toque defumado nele que é espetacular. Vamos a outro prato, hummus. Bom, o hummus é quase que um sinônimo de comida árabe, né? Quer dizer, não tem lugar do mundo que você não fale em comida árabe e não cruze com o hummus. Você tem referências ao hummus no século XIII no Cairo, mas a verdade é que ninguém sabe quando ele foi criado. Como eu contei, no Médio Império Egípcio se faziam algumas pastas de grão de bico e de lentilhas. E vale a pena a gente dizer que hummus quer dizer grão de bico. O nome da receita é hummus bil tahine, né? Ou seja, grão de bico com molho tahine, né? Você vai cozinhar o grão de bico com uma cebola e um alho, deixar ele bem molinho, vai tirar da panela, vai deixar esfriar, aí com as mãos você vai esfregar todos assim, para sair as casquinhas. A gente não faz o hummus com a casquinha, né? E é na casquinha que está o perigo, né, da propulsão atômica, é bem na casquinha. Aí você vai bater esse hummus, esse grão de bico, com um pouco de alho, pode pôr uma pimentinha, né, sal, vai batendo
e aí reserva um pouquinho da água do cozimento dele, põe o molho tahine e aí acerta o ponto da pasta com a água do cozimento. Põe num pratinho, desenha um círculo com o dedo, faz um azeitinho com páprica, decora ele, e aí tem trocentas variações de hummus que se vocês entrarem no meu canal de receitas, a maioria delas eu descrevo lá. A gente não pode falar do hummus sem falar da aldeia de Abu Ghosh. A aldeia de Abu Ghosh é uma aldeiazinha minúscula, tem 7.500 habitantes, fica a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e ela é considerada a capital mundial do hummus. Eu, das algumas vezes que tive em Israel, sempre me prometia que ia lá, nunca conseguia ir, dessa última vez consegui. Essa aldeia é antiquíssima. Escavações que foram feitas lá mostram que tinha gente vivendo lá 7.000 anos antes de Cristo. O nome árabe da aldeia é Kiryat al-Inab, e lembra a tese de alguns estudiosos da Torá que teria sido a aldeia bíblica de Kiryat Yearim, onde o rei Davi guardou a arca por 20 anos até o templo ficar pronto. Mas a verdade é que essa aldeia, ela era um feudo de uma família chamada Abu Ghosh. E eles conseguiram uma licença do governo, do califa e depois do próprio governo turco, de cobrar um pedágio para as pessoas que estivessem indo para Jerusalém. Como ela ficava a 10 quilômetros de Jerusalém, Jerusalém fica numa montanhazinha algo íngreme, o pessoal parava lá para pagar o tal do pedágio, né, para pagar a passagem, e acabava comendo alguma coisinha antes de encarar os últimos 10 quilômetros para eles poderem chegar na cidade, visitar o templo e o que mais fosse. E um dos pratos mais servidos era justamente o hummus. Não preciso dizer que foram se multiplicando os lugares de hummus na cidade. E a cidade tem uma história mais maluca que a outra. Em 1993, um jovem dessa cidade, chamado Jawadat Ibrahim, foi estudar em Chicago. E ele simplesmente ganhou 22 milhões de dólares na loteria de Illinois. Só isso. Ele estabelece uma fundação em Abu Ghosh para fornecer bolsas de estudo a árabes e judeus na mesma proporção nas melhores escolas e universidades de Israel. Essa fundação existe até hoje. Abu Ghosh é uma espécie de lugar da paz, um lugar onde as pessoas se encontram, né? Existe um restaurante em Abu Ghosh que tem algumas iniciativas super peculiares. Se você entregar o seu celular na entrada do restaurante, você tem 50% de desconto na conta. E fala-se que o Menachem Begin fazia encontros escondidos com líderes palestinos e árabes nesse restaurante. Mas a questão toda é que também teve a guerra do hummus de Abu Ghosh. Tinha um restaurante em Abu Ghosh chamado Abu Shukri, que aliás existe até hoje. Ele era considerado o melhor hummus de Abu Ghosh e de Israel. Um belo dia, do outro lado, tem uma avenida para você, uma avenida é um modo de dizer, uma rua larga para você entrar em Abu Ghosh, cheia de restaurante que serve hummus. De um belo dia, do outro lado da rua, com o mesmo nome de Abu Shukri, e uma placa dizendo: nós mudamos, este é o verdadeiro Abu Shukri. Não preciso dizer que era o genro do dono,
que resolveu concorrer com o dono. No dia seguinte, uma placa maior ainda dizia: não mudamos, aqui continua sendo o original Abu Shukr. E foi essa briga por quase 2 anos, até que eles resolveram fazer as pazes e ficaram com um restaurante de cada lado da rua. Agora, o que pouquíssima gente sabe é que o Abu Shukr original não está mais em Abu Ghosh há muito tempo, aproximadamente 50 anos. No começo do século XX, com o falecimento do fundador do restaurante, um sobrinho pegou receitas, cozinheiros e equipamentos e abriu um Abu Shukr na cidade velha de Jerusalém, mais ou menos entre a quinta e a sexta paradas, numa rua que chama Al-Wadi Road. O restaurante já mudou de dono, mas se vocês forem a Jerusalém, recomendo, porque é o Abu Shukr original e tem um hummus e uma quantidade de mezê maravilhosa, maravilhosa. Pronto, agora vocês conhecem a capital mundial do hummus também. Já dei a receita. Vamos falar agora do tabule. O tabule, ele é originário das montanhas que ficam entre a Síria e o Líbano e deve ter sido criado há uns 2000 anos atrás. O nome dele é tablit, vem de tablit, que em árabe quer dizer temperar. É muito importante que se diga, o tabule é uma salada de salsinha com trigo e não de trigo com salsinha. No Líbano, onde ele foi levado ao state of the art, a proporção de salsinha e trigo é de 8:1. E, na verdade, o trigo, ele entrou muito depois da criação da receita, e ele entrou com a função de unir os temperos, de absorver e unir os temperos. Eu, quando vou fazer tabule, eu uso a proporção 5:3:1. 5 de salsinha, 3 de hortelã, 1 de trigo. Complemento com tomate picado, pepino picado, que também não estava na receita original, cebola roxa picadinha, sal, pimenta do reino, pitada de pimenta do Síria, e aí vem o segundo momento importante do tabule: azeite e limão exatamente na mesma quantidade, seja ela qual for. Tá? Carlinhos pergunta sobre desde quando o pão sírio. Alguma história? O pão sírio é possivelmente um dos primeiros pães que o homem fez. E é por isso que ele tem aquela forma achatada. Ele, na verdade, era uma massa de trigo e água, né, ou de trigo úmido, que era feito sobre uma pedra aquecida. Ele chegou a ser feito nas pedras do deserto sem fogo. E depois se aquecia uma pedra com fogo e se fazia. Então, possivelmente, é um dos primeiros, se não o primeiro pão que o homem fez, né? Que desandou no chapati indiano e em outros pães redondos e achatados. Falamos do tabule, vocês entenderam? É uma salada de salsinha com trigo e não de trigo com salsinha. Minha proporção, 5:3:1. O levain a gente fala daqui a pouco. E o quibe? Ninguém falou do quibe? Olha, quibe, cuba, corba, kobé, cabó, todos eles vêm da palavra árabe bola. A origem dele é o Levante e como outros bolinhos, foi criado para fazer a comida render, né? Quer dizer, a ideia original e principal do bolinho é fazer a comida render. Assim como o gefilte fish para os judeus, que misturam peixe com farinha e outras coisas para fazer o peixe render mais.
A mesma coisa aqui, né? O quibe se misturou ele com alguns temperos e principalmente com o trigo, e com isso o cozinheiro conseguia um aumento de 30, 40 até 50% na quantidade do que ele ia servir. Aí se ele originalmente era feito como uma bolinha, daí o nome dele. Depois vieram as evoluções do quibe assado, do quibe plano e as milhares de variações que o quibe tem como comida. Bom, aí o Carlinhos está dizendo que adora a salada de trigo para quibe com grão de bico. Essa é uma outra receita interessante. Essa é uma receita síria, Carlinhos, e é muito gostosa. A gente ainda tem que fazer uma menção especial a uma comida que é um pouquinho mais recente, ela não tem mais do que 80 anos, que é comida palestina. Se vocês verem onde fica Gaza, ou a Gaza antiga, ou hoje a faixa de Gaza, ela fica exatamente no lugar, ao lado do lugar que o Nilo deságua no Mediterrâneo. Isso faz com que aquela região tenha uma variedade de peixes espetacular. Os árabes não são grandes consumidores de peixe, mas os palestinos são, e tem receitas maravilhosas que eles fazem com os peixes da região onde eles estão, né? Eles têm uma produção limitada de alimentos, a vida deles com Israel não é exatamente fácil, mas souberam aproveitar os ingredientes que tem. Então, saladas e peixes palestinos, ou até uma sobremesa, o nafe, são especialíssimos, deliciosos, maravilhosos. Bom, gente, o que eu queria contar basicamente é isso. Se vocês quiserem perguntar um pouquinho mais, eu vou ter o maior prazer em responder. A minha ideia era dar uma ideia para vocês das principais receitas árabes, da onde elas vêm, como elas evoluíram, como elas chegaram até a gente, como elas foram modificadas nessa viagem e como a gente acabou conhecendo-as de lá para cá. E lembrando, terminando a nossa live, eu vou publicar os ingredientes para juntos, domingo, às 11 horas, prepararmos um brunch para as nossas famílias. Olha, a Alina quer saber do charutinho de folha de uva. O ato de fazer charutinhos, Lina, é muito antigo, muito antigo. Na verdade, os árabes aprenderam isso com os hindus. Os hindus faziam vários tipos de folha recheados. E os árabes pegaram e se você olhar, a produção de folhas de uva nem é muito grande nos países árabes. Eles usavam a moloquia, que é um vegetal meio parente do alface, para fazer o charutinho. Na invasão, no Império Turco, com a invasão dos Balcãs, foram criadas plantações gigantescas de parreiras, não por causa da uva, mas por causa da folha, que aí entraram no mundo árabe e lá ficaram. Se eu lembro de algum filme sobre cozinha árabe, Deus do céu, tem um muito bom, é um filme australiano que chama Make Hummus Not War. É uma comédia sobre a grande briga que Israel e o Líbano têm sobre o hummus. Ninguém tem dúvida que o hummus, apesar de ser considerado o prato nacional de Israel, vem do Levante, vem ou do Líbano ou da Síria, né? Mas o Líbano quis
buscou a corte de Haia para impedir que Israel usasse o nome Hummus. E não conseguiu. E os australianos fizeram esse filme, é um filme divertidíssimo, que fala de como o hummus é feito em várias partes do mundo, inclusive em Israel, na Síria e no Líbano. Como rever essa aula de hoje? Ela fica no meu story no Insta, e eu vou colocá-la no Face. Para quem quiser ver, eu coloco lá. Então, crianças, é isso. Sugestões para o nosso próximo encontro da quarta que vem, se alguém tiver, aceito. E terei o maior prazer eu também gostaria de ficar 24 horas aí. Pergunta: e o que eles faziam com as uvas? Então, você tem algumas parreiras que não produzem uma grande quantidade de uva, e as poucas uvas que eles obtinham, eles faziam passas, não faziam vinhos. Ixi, deixa eu aproximar aqui. Como as pandemias e pestes moldaram a alimentação da humanidade. Tiago, isso é um pouco que a gente discutiu no nosso primeiro encontro, mas a gente pode tentar retomar isso aí. Pratos com carne de cordeiro, carneiro e cabrito. Pode ser uma ideia. É que a gente sempre está um pouco mais preocupado em contar as histórias do que as receitas. Mas eu posso postar algumas receitas. Bom, eu vou pensar nessas sugestões e anuncio a nossa live da quarta que vem. Nesse meio tempo, não esqueçam, já já eu publico a lista de ingredientes, vocês se abastecem e domingo às 11 horas vamos cozinhar juntos. Vamos fazer um prato e uma bebidinha muito especial para o brunch das vossas famílias. Podemos falar de massas. Faça uma de pães, por favor. Podemos falar de pães, por que não? Né? Eu vou pegar essas listinhas, vou escolher um tema bem gostoso, ou então vou arrumar uma história bem escabrosa e preparo a live e conto para vocês. Vou publicar as receitas do hummus, do falafel, do tabule. Elas vão estar já ou até amanhã, porque hoje eu vou pôr as do nosso brunch. Até amanhã estarão as receitas da nossa live. Ponho no Face também e vou tentar pôr essa live no Face para quem quiser ver. Gostaria da receita de Malabi. Eu coloco para você, pode deixar. Meus anjos, é isso. Vamos cuidar da quarentena, fiquem em casa, resistam à tentação de sair, vamos ficar em casa. Eu estou vendo aqui as observações do Tiago e de novo vou falar isso. Quando isso tudo terminar, a gente tem um encontro na linda Monte Verde. Vamos experimentar a comida deliciosa que o Tiago faz no Vila Dona Bistrô. E vocês vão conhecer ingredientes e outros restaurantes e uma paisagem espetacular. Até lá, a gente vai... A receita de shakshuka nós vamos fazer exatamente no brunch de domingo. Já que você pediu, vai ser a shakshuka, sim senhora. É isso, crianças. O meu tempo está terminando, já o Insta me pendura.
Um beijo para vocês, muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou vendo que a nossa audiência foi excelente, eu fico muito feliz com isso. E nos vemos domingo no Brunch, quarta que vem vou escolher um tema bem escabroso para a gente passar mais uma horinha agradável. Tchau, até mais, nos vemos.